Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. A plateia dos desencarnados é muito maior, né? Nós sabemos disso, essa é a nossa grande realidade, queira ou não. Nós é que vivemos entre eles, pelo que aprendemos, né, Marlene? É isso? Aprendemos lá no nosso curso, né? E o Espiritismo nos diz isso, né? Bom, então está tudo certo, não há nada errado. Então, que Jesus nos abençoe. Eu preciso passar um recado importantíssimo, que é a respeito da nossa 37ª Feira Amor. Peço, por gentileza, que na saída leve esses convites para a sua casa, para os seus amigos, porque sem a nossa divulgação não haverá sucesso na feira, né? Depende de nós, e cada casa está incumbida em divulgar, além do trabalho que estamos executando. Todos nós, literalmente, aqui com a mão na massa, né? Preparando coisas gostosas, tortinhas e tudo que será levado lá na Feira Amor. Parece mentira, mas 37 feiras, 37 anos. Eu trabalhei desde do projeto da feira. E eu participei muito também. Novinha, eu trabalhava lá com a Deli, no Amor e Caridade, né? Então eu tenho esse privilégio de ter ajudado a compor nessa equipe de trabalhadores daquela época. E era um grupo bom, pessoal que se interessava, mesmo, uma alegria imensa. Mas nós estamos aí, novas pessoas, no nosso tempo, não é? Muitas coisas boas serão levadas a essa feira, de todas as casas, não é só a nossa, né? Nós fazemos o melhor que nós pudermos, que nós podemos aí fazer. Mas os nossos irmãos das outras casas também estão se esmerando aí em tudo que será levado. Então não percam, façam o possível para ir e até trabalhar, né? Na feira. Então esse é o recado da nossa feira, e é uma oportunidade em que nós podemos, todas as casas que antigamente era muito difícil, não existia recurso nenhum. E com a abertura da Feira Amor, as casas tiveram a oportunidade de reformar, né, a parte física dos centros espíritas e também praticar obras de caridade e muitas coisas, daquilo que cada um necessitava no momento, e cada ano é uma nova oportunidade de nós estarmos juntos, confraternizando e também trazendo um pouco de recursos financeiros para casa. Então, muito obrigada desde já. Bem, hoje acho que eu não preciso fazer prece, porque a nossa prece já está aqui em pessoa. Então será uma palestra musical, né? Mas nós pedimos sim a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo e companheiro de todas as horas. Hoje somos abençoados, mais ainda, né? Com a presença do nosso palestrante. E eu estava sentada ali pensando, né? Eu aprendi que nós tivemos aí no decorrer do tempo 3 revelações importantes, né? A primeira foi Moisés, não foi? Depois veio quem? Jesus. Ele teve os precursores dele, mas Jesus é o importante que veio. E atualmente, há quase 200 anos, veio o Espiritismo, né? Que é a terceira revelação. Só que nós tínhamos uma joia preciosa escondida por aqui, não sei onde, viu? Eu falo que a 4ª revelação, o nosso colega Carlos Herrera, que surgiu não sei de onde. Ele, para mim, foi uma surpresa que eu não conhecia. E aí ele foi descoberto, ele tem sossego mais, né, Carlos? Graças a Deus. Então, é uma presença agradável, onde ele vai, ele leva as suas bênçãos através da música e do ensinamento do Espiritismo. Então, vou chamá-lo aqui, muito prazer em recebê-lo, viu? Muito obrigado. Que Jesus o abençoe. Muito obrigado, querida. Posso te dar um abraço? Ah, que gostoso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas palavras carinhosas. A gente não merece tudo isso, mas uma coisa eu posso dizer.
tem muita verdade no que a gente faz aqui em cima. É com muito coração, talvez não com tanta competência, porque nós não somos nada diferente de qualquer outra pessoa que vem a esse mundo, né? A um planeta de provas e expiações. Temos também todas as nossas limitações, as nossas dificuldades. A diferença é que a gente sabe que a gente não vai conseguir transformar isso sozinho. Então a gente vem dar a nossa colaboração, a nossa contribuição, mesmo que de forma humilde, singela, né? Tem muita gente que acha que o palestrante tem que ser um exemplo. Se a gente for esperar ser exemplo de alguma coisa, a gente não vai fazer nada. A gente tem que dar o primeiro passo, né? E isso é uma vontade que eu sempre tive. Eu recebi tanto dessa doutrina maravilhosa do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, a terceira revelação, como a nossa querida disse, que em algum momento estava transbordando, eu precisava compartilhar isso com as pessoas. Então é isso que a gente faz, né? E num dado momento, eu sempre me encantei muito com a música, com as artes, né? Sempre tive uma sensibilidade, uma veia, né? Alguma coisa que eu já trouxe de outras experiências e que me ajudou a lidar com muitas situações e momentos na minha vida. E por que não associar, né? A arte, aliás, afinal é divina, não é? Ela fala que ela chega onde as palavras não alcançam. Então por que não a gente acolher com a arte e esclarecer com a palavra? Não é verdade? Perfeito. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o tenor Carlos Herrera, né? Normalmente, eu sempre faço uma brincadeira, nós viemos aqui para cantar, para conversar, eu falei que é para cantar, mas hoje vai ser para os dois. Nós vamos fazer um pouquinho de cada. Preparei um tema muito importante, não que os outros não sejam, mas eu acho que esse envolve, de uma certa forma, todos os outros, mais ou menos plagiando um querido amigo, cantor também e expositor espírita, Renato Bernaschi, que foi na nossa casa e falou sobre coragem, né? E eu achei muito interessante, muito pertinente, né? Porque a ausência dela faz muitas vezes que nós percamos muitas oportunidades de crescimento, né? De evolução nas nossas vidas. Então a gente vai falar um pouquinho disso, um pocão, e dizer que eu também sou novo, né? Como expositor. A gente fez um curso proposto pela Renata Fabiani, pela Cecília da nossa casa, para expositores espíritas, e eu encarei esse desafio de colocar para fora tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, dentro do meu coração, tudo aquilo que eu recebi todos esses anos da doutrina. Com relação à Feira Amor, eu ia lá pitiquinho, com 13 aninhos, já estava participando da feira. Realmente é muito gostoso, não percam de estar lá. É uma união de coisas gostosas, de amizade, de bons relacionamentos, de saber que a gente está se unindo por um propósito maior, que é apoiar todas as atividades das casas, né? A manutenção desse trabalho maravilhoso, um lugar gostoso desse, para acolher as pessoas, é muito importante. Então vamos lá, agradecendo uma semana abençoada, maravilhosa, que está terminando, um final de semana que está começando com tudo, né? E aí às vezes tem alguém na plateia que está falando assim, abençoada só se for para ele, né? Não é verdade? Às vezes a gente vem para agradecer, mas a gente vem às vezes em condições assim, precisando de ajuda, de apoio, buscar uma palavra, buscar um consolo, uma resposta para alguma coisa que a gente está passando, né? Aí eu brinco, né? Às vezes a gente pede força para Deus e Ele confunde a gente com o Rambo, não é verdade? Aí eu estava pensando sobre isso, né? Falei assim, essa piada nem funciona muito hoje em dia, porque nós já estamos com uma certa idade, tem gente que nem sabe quem que é o Rambo, né? Nem as piadas nossas estão funcionando mais. Mas vamos lá, gente, só para descontrair um pouquinho. Eu gostaria de começar da melhor maneira com vocês, levando através da música as melhores vibrações, os melhores sentimentos, para que a gente possa ser tocado no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, não de forma racional, não de forma intelectual, porque nós ainda somos muito limitados, mas no amor não tem limite. Então é isso que a música vai nos ajudar. E eu gostaria de fazer para vocês a Ave Maria, que traz o símbolo do amor maior que existe na Terra, que é o amor de mãe, que é aquele amor que abre mão de si próprio pelo próximo, que a gente possa ser abraçado, envolvido,
que a gente possa sentir as suas fibras de amor, né, de carinho para com todos nós, e que vocês possam também projetar esses sentimentos, né, todas essas energias para aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando, que isso daqui possa sair do nosso ambiente e possa chegar para todos aqueles que precisam. Quem canta, ora 2 vezes. Ave
Deus abençoe a todos. Esse é o microfone do palestrante, aquele é do cantor. Se eu trocar, vocês me avisam. Senão acabou minha voz, que isso aqui não vai funcionar. O segredo está naquele ali. Qualquer um canta com aquele ali, viu? Não se preocupem. Vamos lá, meus queridos. Então, para que eu possa colocar todos os pontos que são importantes e relevantes, eu tenho as minhas anotações aqui, porque a memória não é uma característica forte minha. Até para cantar eu preciso ter todas as letras na frente. É incrível que eu vejo que tem pessoas que cantam e palestram assim e não precisam anotar nada, né? Incrível. Ainda não cheguei nesse nível, acho que nunca chegarei. Mas eu gostaria de começar essa conversa com vocês colocando uma pergunta que eu achei muito pertinente, muito importante, que traz muitas reflexões para todos nós. E foi uma pergunta que foi feita para uma quantidade muito grande de pessoas. Na realidade foi uma pesquisa que foi feita. Eu não sei informar a fonte agora, até porque nem é relevante. O importante é a gente entender o que ela traz por trás dessa pergunta. Se vocês tivessem a oportunidade de estar em frente de Deus e pudesse fazer apenas uma pergunta, qual seria essa pergunta? Fácil ou difícil? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Só pode fazer uma. Eu sinceramente não saberia nem o que perguntar. E a maioria respondeu que perguntaria qual o sentido da vida. E o que esse tipo de resposta nos traz? Que as pessoas estão como? Perdidas, ou pelo menos se sentindo assim, sem entender o porquê de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantos desafios, de tantas perdas. É por isso que o Espiritismo, ele veio com uma terceira revelação e sendo o Consolador prometido. Porque ele traz uma outra visão, uma outra percepção, uma outra perspectiva sobre tudo aquilo que a gente passa aqui. Ele nos mostra de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, e tudo ganha uma outra cor, um outro tom, né? Mas a realidade é que a maioria das pessoas ainda vivem na busca, na procura, né? E por não compreender e não entender, e pela natureza do ser humano, sermos questionadores, é isso que nos impulsiona para o progresso, né? Para a evolução. Existe também um sofrimento muito grande para as coisas que a gente não encontra resposta, né? Eu acho que, independente da gente saber o porquê, se a gente acredita pelo menos que existe, né, uma força superior, maior, que deu o pontapé inicial, que criou tudo isso, né, porque não há efeito sem causa. Isso eu acho que é uma coisa unânime, inclusive na física. O maior sentido seria, ainda que eu não compreenda, mas que eu entenda a grandeza de tudo que me rodeia, eu acho que nada seria criado para que não fosse próspero, não é? Você não vai criar nada para dar errado. Então seria sermos felizes. Essa deveria ser a resposta. Qual o sentido da vida? Sermos felizes. Vocês concordam? Faz sentido? Não faz sentido? Às vezes você não sabe por que teu pai está te falando alguma coisa, mas você sabe que ele quer o teu bem, não é? E aí entra a fé. Haveria outro motivo, afinal de contas, para que um pai que fosse, entre outras coisas e outras qualidades, acima de tudo, bondoso e amoroso, para que não fôssemos felizes? Com certeza não. Então quer dizer que o problema está na forma, ou o problema não, o detalhe, ou a questão, vamos colocar assim, está na forma como a gente enxerga as coisas que acontecem com a gente, não é?
como ainda seres imaturos, né? Que somos, né? Porque ainda não aprendemos a conviver em harmonia nem entre nós mesmos, né? Coexistir no mesmo ambiente, como uma criança que ele primeiro resmunga para depois tentar fazer alguma coisa a respeito. A gente segue mais ou menos assim. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Qual é o nosso conceito de felicidade? Porque esse é o outro ponto. Porque isso é uma coisa da natureza do ser humano, né? A gente sempre busca, ninguém vai buscar o sol, todo mundo vai buscar a sombra, a gente sempre vai buscar o alento, né? O consolo. Então onde é que está o erro? Será que é porque a gente, na maioria das vezes, relaciona a felicidade com a satisfação dos nossos caprichos e gostos particulares? Por vários aspectos, até por desconhecer mesmo um sentido maior e mais profundo da vida. Mas a gente está falando aqui hoje para pessoas que já têm um certo conhecimento, mesmo que mínimo, que já pelo menos concebem a espiritualidade. Tem alguém aqui que está pela primeira vez na casa? Não, né? Então, quer dizer, a gente já não está mais no primeiro ano, vamos dizer assim, né? Já dá para a gente avançar um pouco mais. E aí algum de vocês, né, fala assim, ainda confundimos momentos alegres com a verdadeira felicidade, que são coisas distintas. E aí eu sempre falo, quando eu falo isso, eu falo assim, algum de vocês deve estar pensando assim, mas o que esse cara está dizendo? Que a verdadeira felicidade é a mesma coisa para todos? Quer dizer, tem uma coisa só que é para ser feliz? Quer dizer que a gente não respeita e não entende a condição e o estágio de cada um? Lógico que não. Não é disso que a gente está falando, né? Ou está tendo a pretensão de dizer que, e definir que ele sabe e compreende o que é o verdadeiro sentido da felicidade? Também não teria essa pretensão jamais. Claro que cada qual a experimenta de acordo com o seu grau de conhecimento e maturidade. Porém, de uma forma geral, entendemos que Deus haverá de nos ter criado para nos dar um propósito muito maior do que apenas as satisfações dos nossos gozos e desejos momentâneos e passageiros. Nada contra. Nós estamos vivendo na matéria. Não tem nada é errado, nada é pecado, mas a gente precisa buscar o equilíbrio de tudo. Até porque estamos realmente de passagem por aqui. Não pode viver em função de um final de semana. A nossa vida, a nossa existência, o nosso objetivo ele precisa ser muito maior do que isso. Vai ser tão breve a nossa passagem por aqui, né? Daqui nada levaremos. Então de nada adianta focar nossa satisfação e desejos em tudo aquilo que é perecível e passageiro. Faz sentido para vocês? E às vezes a felicidade está em encontrar esse equilíbrio. Eu não estou condenando os momentos felizes, muito pelo contrário. Nessa série, quem está assistindo a série The Chosen, que falam os escolhidos de Jesus, que mostra, né, na intimidade do dia a dia Jesus e seus apóstolos. E algumas denominações religiosas mostram que Jesus como um cara sério, sisudo, né? Como se isso fosse, isso transparecesse uma coisa séria. Mas não, Jesus era muito divertido. Ele cantava, ele dançava, ele ia a festas, ele transformou água em vinho. É verdade ou não é? Acho que era vinho sem álcool, foi o primeiro vinho sem álcool que foi feito na história, foi o que Jesus fez. Mas isso mostra que nada nos é proibido, né? Mas nem tudo nos convém, principalmente a partir do momento que a gente começa a enxergar as coisas com um propósito e uma profundidade muito maior. Então a gente começa a assumir algumas responsabilidades maiores sobre as escolhas que a gente faz. Então eu pergunto para você, o que realmente levaremos daqui? Isso remete a uma outra pergunta, o que a gente está fazendo aqui? Que a gente não veio a passeio, apesar de que a gente pode passear, mas a gente não veio só para isso, né? O que realmente nos será útil?
Onde é a nossa verdadeira casa? São coisas tão elementares, tão básicas, mas quando a gente começa a olhar as nossas escolhas, o nosso estilo de vida, a forma como a gente lida e age no dia a dia, a gente muitas vezes não está agindo de acordo com essas constatações básicas e simples de quem já tem um pouquinho de entendimento e conhecimento, né? O que realmente fará diferença em nossa verdadeira condição de espíritos eternos que somos? A gente vai colocar tudo a ganhar por um momento muito breve ou tudo a perder? É disso que eu estou dizendo. Como definimos, olha quantas perguntas, nossos valores e prioridades? O que é? Diz o que é importante e o que não é importante para nós. Por que então temos que estar aqui se a nossa vida não é verdadeiramente essa? Alguém já se perguntou? Por que a gente não pode sentar lá em cima, ou um telão, se aqui tem tecnologia, imagina lá, muito mais, né? E a gente assiste e aprende as lições. Não é fácil de responder isso, porque quantas coisas a gente sabe que a gente tem que fazer e a gente não faz. Ainda falta maturidade, falta profundidade. O Edgar Miguel, que é um querido amigo, um privilégio, uma honra poder ouvi-lo, ele fala que saber e não fazer é ainda não saber. Então a gente vem aqui para contextualizar. É a escola onde a gente vai passar diante das situações, das circunstâncias, para ver o que realmente a gente já consegue controlar. Porque hoje nós somos controlados muitas vezes pelas situações e circunstâncias. Quando é que nós vamos assumir o controle delas? Inteligência emocional, inteligência racional. É através desses exercícios de convivência. É para isso que a gente está aqui. A Terra, como entre tantos outros mundos criados pela misericórdia do nosso Pai, nada mais é que uma escola, onde passamos para que possamos aprender a interiorizar conceitos que nos afetam e nos transformam. Vivemos no mundo das formas físicas sob as leis da matéria que nos ajudam a circunstância das quais não podemos, sujeitam a circunstâncias das quais não podemos escapar. A brevidade e urgência das necessidades físicas que precisam ser atendidas nos dão senso de urgência e em nos movimentarmos para buscarmos soluções, para atendermos as necessidades que a matéria solicita. Na espiritualidade, aqui você tem uma finitude da vida. Então você não tem opção de você fazer ou não fazer. Na erraticidade, se você não quiser fazer, você fica lá. Você não vai para trás nem para frente, você fica ali. Aqui você não tem essa opção. É que nem uma criança, você coloca ela num ambiente onde ela é impulsionada a crescer, a buscar soluções. Como a gente não tomou essa consciência, como ainda nós somos, como eu disse, imaturos, ainda infantis em muitos aspectos, a gente precisa ser colocado nessas circunstâncias para avançar, para evoluir. Porque a sol é para todos, mas a sombra é para quem merece. A gente não entendeu isso ainda. A gente precisa fazer por merecer. Então, nos submetemos à dualidade da vida. Alguém já ouviu falar disso? Dualidade da vida? A dualidade significa que muitas vezes só entendemos o valor das coisas quando experimentamos o lado oposto delas. Querem ver um exemplo? Quando que a água tem mais valor? Olha, vocês sabem tudo, tá vendo? É isso que eu falo, a gente já sabe. A gente já sabe. Não é quando estamos com falta de água, quando estamos com sede. Então onde é que a gente vai ter oportunidade de vivenciar isso daí e não ter outra alternativa a não ser se mexer para ir buscar água? Na vida física. Né? Quando damos mais valor ao sol, ao calor? No inverno. Então a gente precisa experimentar ainda. Às vezes a gente só dá o valor para alguma coisa quando a gente perde, quando ela nos falta. E as coisas que a gente tem, a gente está onde tem que estar e tem as coisas que a gente precisa ter para experimentar as coisas que a gente precisa experimentar. Sabe quem está determinando isso? Um cara que tudo pode, tudo vê, tudo enxerga, tudo sabe.
E a gente ainda fica, às vezes, olhando para a vida com um sentimento de escassez, de reclamação. Tendemos ainda, como imaturos que ainda somos, a tomar decisões sem considerar tanto as consequências das coisas. E mais para frente entenderemos ainda mais esse ponto. Então, amigos, a Terra é uma grande escola que nos ajuda a compreender e interiorizar todos esses conceitos. Eu vou falando e vou lendo, tá? Para não esquecer de falar nada para vocês, que está tudo muito, muito importante. Desta forma, voltando, atingiremos a satisfação mais sólida. Falando sobre a felicidade, né? É entendendo essas coisas que nós atingiremos a satisfação mais sólida, ainda mesmo que num planeta de expiação e provas, onde a gente ainda vai passar por muitos desafios, porque a gente começa a enxergar de uma outra forma, não mais como escassez, mas como oportunidade de crescimento. Mais profunda, a sensação de plenitude quando buscamos aquilo que se alinha com o nosso verdadeiro propósito de criação. Qualquer coisa fora disso vai sempre parecer que está faltando alguma coisa. Por mais que aquilo naquele momento te envolva, te deixe alegre, mas se não alinha com a sua verdadeira natureza, sempre vai faltar alguma coisa. E é por isso que a gente escuta muita frase que fala que dinheiro não compra felicidade. Não compra mesmo. Se não tiver propósito verdadeiro, sincero por trás, nada vai te trazer felicidade. Aprendermos a conviver, né? E qual é o verdadeiro propósito da nossa criação? Aprendermos a conviver. Uma pedra afia a outra. Porque se você ficar sozinho ali, tem gente que não consegue ficar nem com ele mesmo, né? Mas é quando a gente convive com outras pessoas que as diferenças, você tem duas alternativas: você quebra, né? Ou entra em atrito, ou você desenvolve habilidades e virtudes para aprender a lidar com uma situação contrária. E Jesus, será que ele teve situações contrárias quando ele passou por aqui? Será que ele foi mestre em lidar com tudo isso e nos dá o exemplo de que o amor é o remédio para tudo? Então é isso. Conviver em harmonia e sintonia com tudo e com todos, e isso engloba perceber e compreender a importância e relevância de toda a criação de Deus. Porque quando às vezes eu sou uma pessoa muito ligada com as questões ambientais, com as causas animais, com toda a criação de Deus. Será que só o ser humano, só no estágio que nós estamos, nós temos valor para Deus? Importância e relevância? Nem vou avançar, depois eu vou voltar nesse assunto aqui para a gente não ficar muito repetitivo. Porém, vivemos hoje de forma insustentável, sobrecarregando todo o planeta e as demais fontes de vida. Será que ao passarmos aqui brevemente, precisamos causar tanta bagunça? O ser mais capaz, mais inteligente, mais dominante, que devia propiciar, que deveria cuidar, que deveria ser o protetor de todas as outras formas de vida, faz o quê? Usamos de forma irresponsável e predatória recursos naturais limitados, poluímos, invadimos espaços sem respeitar as demais espécies, abusamos de toda a natureza, desrespeitamos todas as outras formas de vida apenas para que tenhamos mais conforto, independente do preço a ser pago. Então gostaria de tocar esse ponto para vocês. O que a gente está fazendo em relação a isso todos os dias? Você está esperando que algum governante, alguém iluminado apareça para resolver os nossos problemas? E dirão, é o progresso. E eu gostaria de refletir com vocês, que progresso é esse? Progresso para quem? A que preço? Às custas de quem? E com qual objetivo? Se beneficia apenas uma espécie, não é progresso, é outro nome, que eu nem vou ousar dar. Precisamos refletir o nosso papel nesse contexto. É nossa responsabilidade como seres mais conscientes cuidar não só de nós mesmos, como das outras espécies. Viemos aqui, a realidade é que vivemos como se fôssemos o centro do universo,
Viemos aqui para aprender a coexistir e não subjugar. Veja a natureza que é capaz de coexistir de forma harmoniosa e equilibrada, onde uma espécie ajuda a outra, dá espaço para a outra, compartilham recursos e são considerados ainda seres em estágios mais primitivos que a raça humana, porém nos dão aula nesse sentido. Vocês estão gostando? Então, temos muitos pontos a refletir e considerar em nossas vidas e na forma como a conduzimos. Para que a gente possa fazer algo, a gente precisa primeiro tomar consciência disso e depois começar a se mexer. Bom, então está tudo errado? Não, está tudo certo. Está tudo certo. Só que as coisas precisam mudar. Então a gente precisa começar a fazer ações e nos envolvermos de certa forma para que esse processo de mudança se inicie. Nós viemos aqui para colaborar com esse processo e não para mais nada. Uma vez, assim, às vezes eu vejo perguntas, qual que é a minha missão, de pessoas preocupadas, qual que é a minha missão, qual que é o meu objetivo, para que eu vim aqui? E aí eu estou tentando lembrar agora, onde foi que eu li? Não sei se foi Divaldo, falou assim, a missão de todas as pessoas que estão aqui é fazer o bem sem olhar a quem. Ponto final. Se você estiver fazendo isso, aproveitando as oportunidades que te aparecem no teu dia a dia, você está cumprindo a tua missão. Às vezes a gente fica tão preocupado com a receita que não faz o bolo nunca. Então precisamos refletir sobre todos esses pontos. E existe outro ponto que eu gostaria de tocar para vocês. Existe maior riqueza do que a paz? Você pode ser rico, não tem paz. Você pode ter saúde, não tem paz. Você pode ter uma família amorosa, você não tem paz. Adianta ter qualquer coisa sem você ter paz? Não adianta. Gastamos muito tempo acumulando e dando valor a coisas e recursos que são apenas usuais e de passagem. Dispensamos muito tempo, esforço e energia para coisas que não nos pertencem, que estão só emprestadas, como ferramentas para nossa evolução. E a gente coloca o valor nas coisas e não no processo que vai nos transformar. A gente se apega a essas coisas que não levaremos nada daqui, vai ficar tudo aqui, e a gente fica lá sofrendo com as coisas que ficaram. Quando a gente olha assim e fala, gente, realmente a gente dá para entender por que a gente ainda sofre tanto, né? Pelas escolhas que a gente faz, pelas coisas que a gente se apega. Abrimos muitas vezes mão das maiores riquezas, que são a convivência e as experiências. Só levamos daqui os momentos, as lembranças, os sentimentos que desenvolvemos e cultivamos uns pelos outros, os aprendizados que vêm destes relacionamentos. Porém, estamos tão ocupados em dedicar horas e horas para o ter, que não sobra nem tempo nem energia para o ser. Existe o urgente, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, e o importante, e precisamos saber colocar cada coisa no seu lugar. Vocês sabem como que é a historinha do urgente e do importante? Nós estamos vivendo na vida física, então tem coisas assim que quer a gente queira ou não, a gente tem que fazer para subsistir, para sobreviver. Isso é urgente, são coisas que você tem que fazer. Agora, o importante são as coisas que você faz que muda a tua vida. E às vezes, para fazer o que é urgente, você deixa de fazer o quê? O que é importante. Então a gente precisa saber achar o equilíbrio para essas duas coisas. Veja que eu não estou condenando nem promovendo, cada coisa tem a sua função, a sua importância, a sua relevância. O importante é enxergar se a gente, durante o tempo que a gente está passando por aqui, a gente está se tornando uma pessoa melhor. Não importa se você cata lixo, não importa o que você faz, não importa o diploma que você tem, o que importa é o que está dentro de você, a pessoa que você é como você olha para as coisas, é como você sente. Isso é de verdade, porque lá em cima é só o que é verdadeiro. Não vai ser título, não vai ser aparelho, não vai ser roupa, não vai ter nada disso. O tema de hoje nos levará para essa viagem, para que tenhamos força de começar a repensar e mudar tudo isso, mudar a forma como somos e como interagimos com todos os reinos da criação, não só entre nós seres humanos, seja o reino hominal, seja o reino animal, seja o reino vegetal, o reino mineral, mas nós
Precisamos chegar num ponto, a ponto de perder a capacidade de uma vida saudável na Terra, para a gente começar a prestar atenção e dar valor. Essa é a raça humana tão evoluída. Sim, esquecemos que coexistimos com todos os seres da criação, como somos colaboradores uns dos outros, porém vivemos como se fosse o único objetivo, como se o único objetivo desses outros reinos fosse para atender os caprichos e as excentricidades dos homens. Então eu gostaria de tocar em 2 pontos principais que necessitamos para a nossa caminhada evolutiva, sem os quais se torna impossível chegar a novos patamares de maturidade, de entendimento, ou seja, sofrer menos e sermos mais felizes. Quem gostaria? Quem quer sofrer? A outra opção é ser feliz. Então, ou você escolhe para um lado ou para o outro. Então o que você faz está te ajudando ou te atrapalhando. Simples assim. Vivemos ainda, queridos, no mundo de expiação e prova, um ambiente que ainda nos submete a desafios constantes de toda a natureza. Lembra do Rambo que eu falei? Todo mundo conhece o Rambo aí, né? Não tem ninguém brisando. Então tá bom. Seja por prévia reencarnatória ou mesmo por circunstâncias do nosso próprio livre-arbítrio, ao qual todos nós estamos sujeitos a afetarmos ou sermos afetados pelas nossas escolhas. Escolhas estas mais ou menos felizes que tomamos todos os dias, escolhas que sempre terão consequências. É a lei da semeadura. Toda ação gera uma reação. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E é justo que seja assim. Não é justo? A cada um será dado segundo as suas obras. Então só depende de quem? Da gente. Pior coisa, você está num lugar esperando, né? Quem que gosta de esperar? Não dá um nervoso? A gente quer a gente fazer. Então, a gente pode fazer, é a gente que tem que fazer. Não temos que esperar nada nem ninguém. Olha que beleza, está tudo nas nossas mãos. Porém, passar por todas essas situações pode ser bastante difícil. Então, o que precisamos para conseguir encarar todas essas situações que são tão importantes ao nosso crescimento e amadurecimento? Então precisamos falar de uma pequena palavra, porém que tem grande importância, que se chama coragem. Coragem para nos enfrentar, para enfrentar os nossos medos, os nossos processos, as nossas questões, as nossas dúvidas, e não se distrair, que pode, mas não tanto. É muita série, é muita novela, é muita televisão, é muito futebol. Olha porque que acontece? O mundo físico, o mundo material, ele quer se sustentar, e para isso ele quer nos alienar totalmente. Pode torcer pro Corinthians? Tem corintiano aqui? Pode torcer, não tem problema. Tem um cara que vive para aquilo só. Entende? Achar o equilíbrio, gente. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Principalmente no nível que o ser humano costuma perder a mão. É impossível realizar qualquer ação ou intenção sem ela. Sem ela, por exemplo, não é possível ter fé. E a fé é importante? Porque a gente tem controle de tudo, tem coisas que a gente tem que ir na fé, não é? Saber que a gente está fazendo por bons motivos, bons princípios, e a gente sabe que o universo conspira para tudo aquilo que é positivo. Tem que ter fé. Mas enquanto você, é aquela célebre frase, a fé é assim: você põe o pé e Deus põe o quê? O chão. Mas primeiro você põe o pé. Ele quer saber se você confia nele. Você acha que ele vai deixar o filho cair? Até quando você está no chão, você não caiu. O buraco era muito maior, ele segurou. Ele só deixou você tomar um sustinho. E a gente toda hora questiona a sabedoria de Deus, toda vez que a gente bate de frente, que a gente resmunga. Uma é precursora da outra. A fé não pode existir se não houver coragem. Sem a fé nada é possível, porque qualquer princípio básico de qualquer ação é o quê? Acreditar. Se você não acredita, você já se sabota, não vai dar certo. Se você fizer, você faz de qualquer jeito, porque você já achava que não ia dar bom.
Imagine como foram com os apóstolos e seguidores de Jesus, se não tivessem tido coragem, olha a palavra, de largar tudo e segui-lo. Onde estariam as bases do cristianismo hoje? A única coisa que eles tinham era coragem. Tiveram, né? É preciso coragem ou não para fazer isso? Se Jesus estivesse te chamando hoje, qualquer um de vocês, se largariam tudo para seguir? Vocês teriam coragem de fazer isso? Coragem não é um privilégio de uma classe elitizada, esclarecida ou específica de pessoas. É qualidade básica e necessária em todos os níveis para que sigamos adiante, encarando as situações e circunstâncias que a vida nos apresenta. Os próprios discípulos e seguidores de Jesus não possuíam qualquer atributo que os diferenciasse ou que os qualificassem para a realidade da época. Eles eram, aliás, pessoas comuns, com todos os defeitos e qualidades, desajustados, ladrões, cobradores de impostos, meretrizes, mas que tiveram como item principal a coragem de largar tudo e seguir Jesus. Olha a coragem aí de novo. Nicodemos, que era um respeitado fariseu, considerado mestre das escrituras na época, ele também foi convidado por Jesus, sabia? Para largar tudo e seguir. Ele reconheceu o Messias, ele tinha muito mais argumento, condições de entender o que estava acontecendo ali na frente dele, né? Mesmo assim não teve coragem de largar todas as conveniências, comodidades e regalias que o título da terra lhe ofereciam na época. E aqui a gente já começa a perceber o que é a falta de coragem, o tipo de prejuízo enorme que ela causa na nossa caminhada evolutiva. Imagine se alguns dos apóstolos tivessem desistido no meio da caminhada. Como cada um deles teve um papel fundamental na base de propagação do cristianismo. Qual teria sido a contribuição de Nicodemos se tivesse tido coragem de seguir Jesus? A gente nunca vai saber, porque ele não teve coragem, mesmo sabendo o que ele deveria fazer. Nossa própria encarnação passa por um planejamento minucioso de benfeitores espirituais, um planejamento que envolve muitas pessoas para se reunir as pessoas certas e criar o cenário certo para as experiências propícias ao nosso crescimento e desenvolvimento individual e coletivo. Porém, ao chegarmos aqui, se nos falta coragem para encarar as situações que nós mesmos muitas vezes programamos junto com os nossos benfeitores, né, no plano espiritual, quantas oportunidades a gente deixaria de aproveitar, quanto trabalho a gente jogaria fora e a gente vai ter que reiniciar de novo em outro momento, em outra circunstância. Outro exemplo, a fundação dessa casa. Quanto tempo tem a casa já? Sei que é bastante. Quanto? Gente, você acha que é fácil manter um projeto por 72 anos? Né? Então imagina a coragem que foi necessária lá no começo, numa época que é muito mais difícil, que você falava que meio que tacava tijolo, ovo, se você era agredido, né? Situações horríveis que as pessoas passavam. E elas tiveram o quê? Coragem e fé. Era só isso que elas tinham. A cara e a coragem que falam, né? Olha a importância. Se ter coragem é tão importante, então por que de uma forma geral é tão difícil da gente ter? A gente precisa entender. Entendi que é problema. Por que a gente titubeia? Por que a gente não avança, né? Como a gente sabe que a gente deveria, porque a gente entendeu. Nós temos uma outra palavra que se chama medo, que é responsável por sabotar grandes oportunidades durante a nossa caminhada. A gente precisa colocar cada coisa no seu lugar, para a gente não ser mais controlado por elas e passar a assumir o controle. Precisamos entender que aí também existe aí uma lei natural que se chama instinto de preservação, que o medo vem disso daí. Ele é nosso amigo, ele é nosso protetor, mas ele não pode ser desculpa. Instinto de conservação das espécies. Sem o instinto básico de conservação, de preservação, que está intrínseco em cada ser, não teríamos como identificar situações que pudessem representar perigo.
Porém, por causa desses desafios difíceis e traumáticos que ao longo da nossa trajetória nós vamos vivenciando, nos encontramos muitas vezes em situações onde estamos submetidos e paralisados por ele. Protelamos e vamos fugindo de tudo aquilo que representa algum tipo de desconforto e assim vamos deixando de encarar e resolver nossas questões e conflitos. E a gente é como se estivesse preso, amarrado. A gente se sente estagnado. E aí a gente começa a sofrer. E a gente começa a sentir que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque a gente saiu do nosso propósito, saiu da nossa estrada, da nossa caminhada. O medo é algo que dificilmente, para não dizer nunca, conseguimos tirar de nossas vidas, concordam? Em algum momento vamos sentir ou sentimos medo. Para entender um pouco mais sobre esse sentimento, vamos ver o que os especialistas dizem a respeito. Paul Ekman, que é um psicólogo americano, ele fala que o medo é considerado uma das 7 sensações universais, quer dizer, todos estão submetidos a elas. Além delas são a alegria, a tristeza, o nojo, a surpresa, a raiva e o desprezo. Ou seja, todos nós somos afetados por esses sentimentos. A questão é o que a gente faz a respeito. Não é o que nos acontece, é como a gente reage a eles. A gente usa isso como trampolim, como alavanca, como um impulso para a gente entender o que está acontecendo e se libertar, ou a gente usa isso como uma muleta, como uma desculpa? Paul Ekman ainda ampliou essa lista de emoções e colocou ainda vergonha, excitação, orgulho, satisfação, entre outras. Todos são pontos e questões que quando enfrentamos com coragem, nos trazem crescimento. Olha a coragem entrando aí de novo. Já escutou falar assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. É normal, se você esperar não sentir medo, você não vai fazer nada. Ele é o nosso alerta, para a gente ficar atenta, para aguçar os nossos sentidos, mas não quer dizer que não é para a gente fazer. Alguns efeitos psicológicos do medo são tensão na musculatura, aumento da frequência dos batimentos cardíacos, aumento da frequência da respiração, mente alterada, aumento da adrenalina, ou seja, entre outros. Então o medo é algo concreto, ele é fisiológico, o corpo reage de uma forma visceral contra ele. Como vemos, ele exerce realmente uma função relevante de proteção, de nos apontar e avisar. Ter cuidado é bom e bom senso, mas não deveria nos paralisar. Portanto, pode-se dizer que ele tem um papel importante na sobrevivência das espécies, e assim é essencial para a evolução humana. Mas também precisamos saber diferenciar o medo de algo que nos coloque realmente em perigo do que aquele que faz com que procrastinemos decisões importantes na nossa vida. E na maioria das vezes a gente pensa como? E se der errado? Aí uma vez eu ouvi assim, né? E se der certo? Você vai saber de uma vez, de uma forma. A gente vai se arrepender mais pelas coisas que a gente não fez do que as coisas que a gente fez. Porque o que a gente fez, deu certo ou deu errado, a gente aprendeu, a gente tirou uma lição. É uma experiência, gente. E é assim que a gente vai se enriquecendo, se tornando sábio. Que conhecimento é diferente de sabedoria, né? Conhecimento você pode aprender lendo, a sabedoria é só passando. Então a gente precisa se proporcionar, precisa se dar a oportunidade, né? Então é isso. Uma vez eu ouvi que aprendemos mais quando erramos do que quando acertamos. O erro traz muitas lições, muitas. Então a gente não perde nunca, ou a gente ganha ou a gente aprende. Está tudo certo. Deus age na nossa ousadia. Sejamos ousados, principalmente quando o propósito é nobre. Sejamos ousados. Lá na frente a gente vai falar, por que eu demorei tanto tempo para tomar algumas atitudes, fazer algumas coisas? Tudo que existe hoje é fruto de alguém que sonhou, alguém que tentou, alguém que acreditou, alguém que teve coragem e não se paralisou pelo medo. Olha a importância. Que sejamos impulsionados pelos nossos sonhos e não paralisados pelos nossos medos. Que o medo traga apenas o lado bom de entender os cuidados que devem ser tomados, mas que ele não nos controle. E agora só, vamos ver agora o que a doutrina fala sobre medo e coragem? Será que a doutrina fala sobre isso? De onde será que eu tirei esse assunto? Fala e não fala pouco, né? Então no Livro dos Espíritos, capítulo 5, da Lei de Conservação, instinto de conservação. Pergunta 702, é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, responde os Espíritos. Todos os seres vivos o possuem.
qualquer que seja o seu grau de inteligência de evolução. Em alguns é puramente maquinal, em outros é raciocinado. Pergunta 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Ou seja, você precisa se cuidar para você viver as experiências aqui e evoluir. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. É da nossa natureza. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente sem se perceberem. No livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, ele fala sobre o capacete. Tomai também o capacete da salvação. E aí ele explica: na luta diária mantida pelos discípulos de Jesus, não podemos esquecer o conselho dos apóstolos aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas na concepção do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de quaisquer proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova se esqueça de sua condição de lutador, que é isso que nós somos. A gente está trazendo uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova concepção. E isso significa desconstruir uma realidade para construir outra. E aí entra o quê? O medo de mudar o certo por uma coisa que as pessoas ainda não entenderam. As forças contrárias ao bem irão alvejar o teu íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior, examina os seus revestimentos defensivos que vens usando, em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. O famoso orai e vigiai. Não se trata do próximo ou de algum fator externo. O orar e vigiar diz respeito a nós mesmos. Podem ser atiradas quantas balas, se você tiver com um colete, que esse colete quem põe e tira é você, nenhuma delas vai te acertar. Se trata de você, não é olhando para fora, é olhando para dentro. O verdadeiro mal que temos que vencer é aquele que está dentro de nossos corações, em nosso próprio interior. E aqui seguem, como que nós estamos de tempo? Falando ainda mais, na Bíblia, de coragem também, várias passagens, várias citações. Então, seja onde for, em todas as épocas e eras, a coragem foi o alicerce de todas as realizações. Sejam elas no mundo físico ou nas realizações dos desígnios traçados pela espiritualidade para cada um de nós em toda a humanidade. Que tenhamos bom ânimo. Cabe aí entender o que significa bom ânimo. Eu entendi, mais ou menos entendi o que quer dizer, mas olha só o que fala. Significa ter esperança, não desanimar, não perder a fé, é viver a vida com alegria. Os homens existem para que tenham alegria, significa encarar a vida com confiança. As mensagens de Jesus Cristo nos dá a força e a perspectiva eterna para que enfrentemos com bom ânimo a vida que temos pela frente. Que tenhamos coragem para encarar os desafios propostos que nos darão base para a nossa verdadeira transformação de homens de bem. Que tenhamos boa fé, tenhamos a certeza de que tudo acontece por uma razão. É uma programação tão minuciosa que no momento que a gente tem a oportunidade de revisar o nosso plano reencarnatório, o dia que a gente volta para a pátria espiritual, a gente fica impressionado. O quantos recursos são mobilizados, quanto amor envolvido, quanta misericórdia, quanta benevolência. Nunca estamos sozinhos, nunca. Contamos sempre, em todos os momentos, com o apoio e o amparo amigo da espiritualidade maior de nosso querido e meigo irmão Jesus de Nazaré. Creiam nisso.
Que possamos revisar sempre como estamos encarando as oportunidades que a vida nos apresenta. Não estou me referindo a grandes passos e acontecimentos, que a gente acha agora eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Às vezes tendemos a achar que apenas grandes mudanças, grandes eventos, grandes acontecimentos serão relevantes. Se assim fosse, a maioria das pessoas não teria chance de progredir, porque a maioria das vezes levamos vidas comuns, relativamente comuns. Se é que a gente pode dizer isso, mas entende? Não tem nada apoteótico, né? Mas se a gente olhar que um relógio para funcionar, ele precisa de todas as peças, de todas as engrenagens, a gente percebe que cada um é fundamental, né? Todos são relevantes, todos são extremamente importantes. Se faltar uma pecinha, por menor que ela seja, que ninguém veja e saiba que ela existe, esse relógio não vai funcionar da forma como deveria. Coragem para melhorar, por exemplo, o nosso relacionamento no dia a dia. Essa parte que eu queria chegar para vocês, com o nosso próximo. E principalmente com o nosso próximo mais próximo. Quem é que seria esses nossos próximos mais próximos? E logo depois da gente? Quem é o nosso próximo mais próximo depois da gente? São os nossos familiares. Você acha que eles estão ali aleatoriamente? Ali nós temos simpatia, sintonia e nós temos desafetos. Porque só com uma nova oportunidade, com um esquecimento do que aconteceram em outras situações, em outras épocas, a gente pode tomar um novo momento e aprender a olhar aquela pessoa de uma outra forma. Mas lá no fundo a gente às vezes fala assim, meu espírito não bateu, meu santo não bateu com essa pessoa. É ali que você tem que trabalhar, principalmente. É ali que você tem que trabalhar. Você tem normalmente, no lugar que a gente não se sente bem, a gente quer se afastar, né? E a gente tem que entender por que a gente não se sente bem. Porque ali está a lição. Ali está a lição. E uma forma de você parar de se sentir mal é resolver a questão. É lógico que a gente não vai conseguir fazer isso de uma vez. Nem estou falando que vocês têm que resolver todos os seus problemas e que você tem que agora aquele parente ou aquele familiar mais próximo, que é muito difícil de resolver, você vai resolver a situação e por conta disso você vai se sentir fracassado ou frustrado. Mas qual que é a tua obrigação? Melhorar um pouquinho a cada dia. Você está caminhando. Também tem um lado dele, ele também tem que caminhar. Mas sempre manter as portas abertas. Lembre-se que um pai jamais abandona o filho, porém muitas vezes durante a prova ele fica em silêncio. Pois espere e confie a capacidade de cada filho de se superar, aprender e crescer. Pois fomos criados como a cópia e a semelhança dele. Então a gente já tem esse germe da sabedoria, da divindade dentro da gente. É só seguir o coração. Deus abençoe a todos. E eu gostaria de terminar com uma música. Na realidade eu faria duas, mas eu vou fazer uma só, porque o tempo já está muito avançado. Não é? E que vocês possam voltar para a casa de vocês se sentindo mais leves, mais fortes, mais confiantes e mais corajosos, não é? Se a gente já tiver sentido um pouquinho disso daí, já valeu a pena a minha vinda no dia de hoje. Então vamos lá. Tem que trocar. Tem que pegar o do cantor. Vamos pegar o do cantor. Hã? Pode fazer também. Deus
dar sem receber a luz da fé, sem claridade. A dor vai se acalmar, todas as lágrimas irão secar. Num só coração há de se voltarão. Lento de força e coragem a refletir tua doce imagem, a aquecer com teu calor a imensidão do teu amor. Celebrarás em luz aos céus. Ode, Senhor, Que assim seja. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou falar daqui para ver. Vou falar mais pequenininho aqui, tá bom? Que bênção, não, gente? Que maravilha. Eu choro toda vez. Chorou, né, Marlene? É uma bênção para nós e felizmente foi gravado, né? Então, nossos irmãos que não puderam comparecer, não perderam, eles vão ver, né? Então, a nossa gratidão, viu, Carlos? Oh, minha querida, que alegria, viu? Muito obrigado. E que eu possa estar mais vezes com vocês, viu? Toda a humildade, que eu possa contribuir e agregar de alguma coisa, porque cada um de nós tem parte da resposta, viu? Eu falei que ele é uma joia que estava escondida, né? Eu não sei, eu tive o tempo todo que eu estava sentado ali, eu tive a imagem dele como do mundo artístico, mas de uma outra vida. Ele aparecia com um traje de gala mesmo, não sei se cantando, mas do mundo artístico. E o cabelo dele, gente, olha que coisa interessante. Era pouco. Não era calvo, não. Era rabo de cavalo aqui, o cabelo bem longo. Eu não sei de onde Olha só. é isso, mas foi a imagem que me apresentou. Meus parabéns, viu? Muito obrigado, Sua querida. longa trajetória no mundo artístico. Muito viu? obrigado, viu? Muito obrigado, Então, uma Deus alegria. abençoe. Nós tivemos o privilégio dessa noite maravilhosa. Graças a Deus, né, gente? Muito obrigado Até uma mais uma vez. próxima, se Deus Até uma quiser. próxima. Vamos com Deus.